Não, não, não. Não é difícil passar numa entrevista de emprego, não depois desse vídeo aqui. Cara, eu realmente lembro como eu fiquei nervosa na minha primeira entrevista. Como eu fiquei tensa, com medo de não saber o que responder, com medo de não saber como reagir às situações, com medo de não saber o que eles iam me perguntar, como seria. E realmente ninguém te ensina a como lidar com esse nervosismo. Porque, querendo ou não, ele pode te atrapalhar muito, inclusive no resultado da sua entrevista. E aí, meu nome é Sara Makuta, eu tô cursando CEA, Certificado em Especialista de Investimentos, e esse canal aqui é para você, jovem, que quer cuidar melhor do seu dinheiro, que quer um planejamento dele, mas não sabe como fazer isso. E então eu começo esse canal com o vídeo de como ter o seu primeiro trabalho, para daí sim a gente poder cuidar do seu dinheiro. Eu deixei a melhor parte desse vídeo pro final, que é justamente o que não fazer na entrevista de emprego. Vamos começar pelo antes da entrevista. Qual é a preparação que você tem que ter? Começando pela preparação mental. Eu recomendo muito você fazer uma autoafirmação, que é justamente um recurso, uma técnica que profissionais como a Rebeca Andrade, atleta, fazem. Antes de qualquer apresentação, ela se afirma falando: eu sou boa, eu consigo, eu sou a melhor nisso, eu vou passar. Então, assim, eu recomendo que você faça a mesma coisa para si mesmo. Pode ser até mentalizando durante o caminho que você estiver no carro, no ônibus, que você estiver chegando. Vai mentalizando: eu vou conseguir esse emprego, esse trabalho é meu, eu vou dar o meu melhor. Cara, se você não confiar e não acreditar no seu próprio potencial, como você quer que a própria entrevistadora ou entrevistador acredite? Então comece com você mesmo acreditando que você vai conseguir. Justamente manter a positividade, que é o segredo de tirar a tensão. Agora, uma coisa que eu faço muito quando eu tô nervosa em qualquer situação, falar em público, conhecer uma pessoa nova, é chacoalhar o corpo. Chacoalhar, como assim? Solta as pernas, chacoalha o braço, assim, ó. Às vezes seu corpo tá muito tenso, seu ombro tá assim pra cima, relaxa ele, alonga a cabeça, solta ele assim, pra você avisar, corpo, não estamos numa situação de perigo. Então, essa é uma técnica que eu faço e me ajuda muito a relaxar no momento do vamos ver. E assim, eu não sei vocês, a minha dicção ela é muito ruim, inclusive a técnica que eu vou mostrar agora foi justamente a técnica que eu fiz antes de fazer esse vídeo pra vocês, mostrar esse vídeo pra vocês, que é soltar a boca, soltar a sua face, porque às vezes você tá sério, aí você fica muito tenso e o seu rosto fica assim caído. Então assim, estica a sua sobrancelha, abre a sua boca, sorria, faça uns exercícios assim meio de maluco mesmo, pra você não errar na dicção, porque isso acontece muito facilmente comigo. Então, fica a dica aí. Estudar a empresa que você quer entrar é fundamental também, para demonstrar que você está realmente determinado, compromissado a conseguir aquela vaga. Então, quando eu passei na minha entrevista, em todas as entrevistas de emprego, eu pesquisei lá, entra no Google, entra no Instagram, um pouco do time, um pouco da empresa, para você conhecer como é que funciona. Inclusive, você às vezes pode comentar: nossa, eu vi que a equipe de vocês é muito unida, eu vi que vocês são muito alegres, que vocês trabalham sempre muito junto. Então, isso mostra que comprometimento mesmo. Tipo, caramba, o entrevistador vai pensar, ela analisou tudo antes de chegar aqui. Então, essa é uma preparação que é opcional, mas eu sempre faço para saber com o que eu tô lidando. E memorize o nome das pessoas que você vai falar na entrevista, se possível, porque no meu caso, eu falei diretamente com a pessoa que ia me entrevistar no dia. Ela que marcou o horário pra mim e tudo, que foi o RH, e o RH tava presente lá no dia da entrevista, então eu decorei. E não sei no seu caso de vocês, mas no meu, os nomes das pessoas são bem diferentes, então ainda mais nesses casos, se você decora, se você memoriza o nome deles, eles vão se sentir ainda mais importantes. Você não ia gostar, tipo, ai, qual que é seu nome mesmo? Desculpa, eu esqueci. Você não ia se sentir lembrado. Memorizar o nome das pessoas com que você fala é muito importante. Também é opcional, porque às vezes a pessoa que marcou a sua entrevista não é a mesma pessoa que vai te entrevistar, mas se for o caso, é muito, muito interessante você chamar a pessoa pelo nome, porque inclusive, é uma técnica da neurociência. E as pessoas, quando elas percebem que o nome delas foi lembrado, elas se sentem mais importantes. Então, é uma técnica que você pode muito usar a seu favor, inclusive na conversa. Agora vamos para a parte de comportamento. Lembre-se sempre que a primeira impressão é a que fica. Querendo ou não, as pessoas julgam pela capa do livro. E nessa questão, a pontualidade ela é essencial. Você chega atrasado? Que compromisso que você está tendo
com aquela empresa se nem na entrevista você chega no horário. Então, chegue pontualmente. Pontualmente que eu digo é o quê? Se a entrevista tá marcada para as 9 horas da manhã, que horas que você vai chegar? Não, você não vai chegar 9 horas da manhã. Você vai chegar umas 8h45, umas 8h50 no máximo. Por quê? Porque daí, se acontece algum imprevisto com você no caminho, e se acaba tendo um trânsito, um acidente, ou você acabou sujando sua roupa, vai ter que limpar, e daí você atrasa. Você precisa contar com essa margem. Inclusive, se você puder chegar tudo certinho no horário, chegou antes, tá lá esperando, é até legal que você consegue analisar o espaço e tal, e ir se conformando com aquilo e relaxando. E assim, gente, eu acho que eu nem preciso falar isso, mas a sua educação é fundamental também. Porque lá você não tá falando com seu amigo, com seu parceiro, com a sua mãe, que seja. Você precisa tomar muito cuidado também com o linguajar. Você não vai falar, e aí, cara, então, tá arrumando um trampo, não sei o quê, quero ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas. Você não vai falar assim. Então, lá você tá numa situação formal, toma cuidado com isso. Vamos falar de postura física. A sua aparência importa sim, a forma que você chega, a forma que você veste. Então, assim, nada de calça rasgada, shorts curto para as meninas, né? Usa tanto para os homens quanto para as mulheres, ó, uma calça jeans básica é o ideal, bota um tênis ali, um sapato, uma camiseta lisa também pode ser, uma blusa, se você tiver um blazer também, melhor ainda. Para as mulheres, vai com a unha bonitinha, né? A unha feita, nesse caso eu não tô. Mas o cabelo lavado, né? Nada de maquiagem pesada, então você quer ali mostrar quem você é. Você não quer conquistar e tal. Como posso dizer? Você não tá ali pra se mostrar. E mesmo que você não esteja, demonstre estar animada, confiante pra aquela entrevista. Por mais que ali dentro você tá desesperada, tente ao máximo não transparecer isso. Então, assim, pensa, quem que você ia querer contratar mais? Vou fazer um comparativo aqui. Oi, então, meu nome é Sara e eu gosto bastante de aprender coisas novas e eu queria muito trabalhar agora com uma pessoa que fala assim: olá, muito prazer, meu nome é Sara, eu estou estudando arquitetura, eu gosto muito de aprender coisas novas e estar aqui com vocês é uma oportunidade muito grande. Quem que você vai preferir contratar? Então, assim, a postura física, ela conta muito. Inclusive, se a pessoa for da RH, a pessoa que tá te entrevistando, porque ela sabe muito de a linguagem corporal. Então, assim, gesticula, ergue a cabeça, olha nos olhos, sorria. Ombros, vai pra trás, assim, ó, coluna ereta. As pernas, não vai deixar as pernas jogadas, assim, não vai ficar esparramado na cadeira. Então, assim, isso conta bastante. E a entonação que você fala também. Você pode como vou dizer, igual eu te falei aqui, eu tava falando baixo, eu tava assim, e o que que eu falo? Com uma pessoa que já tá pronta, já tá ali falando, não tem problema você gaguejar, inclusive se você gaguejar, se você travar, você pode falar, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Isso, inclusive, quebra o clima, quebra aquele clima tenso. Então, não tem problema nenhum, você pode usar esse recurso a seu favor. E assim, respire e fala com calma. Não vai ficar falando com pressa quanto você quer aquele trabalho, o que que você gosta de fazer e por que que você deveria estar naquela empresa. Até errei a dicção. Fala, respira com calma, não tem pressa ali, eles marcaram o horário exatamente para falar com você. Agora vamos para durante a entrevista. A primeira pergunta que muitos fazem é: me fale um pouco sobre você. Bom, acabou. Pessoa, ai meu Deus, o que que eu falo? É muita coisa, uma pergunta muito vaga, não sei o quê. Eu tenho uma resposta coringa que eu, sim, desenvolvi nas entrevistas e em todas elas funcionaram. Que você pode apresentar a sua experiência, se você tiver. Você pode falar o que que você está cursando, se você está no ensino médio, que ano que você está, se você está na faculdade, que semestre que você está. Você pode citar coisas que você gostaria de aprender nessa empresa. Você pode também falar onde você mora, para eles saberem se é perto ou não, né? Isso também às vezes interessa por conta do Vale Transporte. Você precisa ter a consciência de que ali a empresa ela não sabe nada sobre você, ela tá ali para te conhecer. Então você também precisa falar coisas que interessem para a empresa. Você não vai falar tipo o que que você gosta de assistir em séries, o que que você gosta de jogar, o que que você gosta de comer, porque isso não é interessante nem relevante para a empresa. Então você vai falar suas experiências, como você acha que a empresa vai te ajudar, por exemplo,
eu acho que se eu puder trabalhar com vocês como estagiária em arquitetura, isso vai ajudar bastante o meu trabalho, porque a arquitetura para mim é uma profissão muito encantadora e que eu sou apaixonada. Então, assim, você pode desenvolver, ali é o espaço que você tem para falar. Agora, se você tá ali como jovem aprendiz, quer ganhar sua experiência e ainda não tem, você pode até falar: bom, então, eu não tenho experiência na área e nunca trabalhei assim numa empresa dessa forma. Eu disse, no meu caso, eu falei assim: eu nunca trabalhei como carteira registrada e eu não tenho experiência nisso. Mas eu estou muito disposta a aprender. E isso, assim, vai demonstrar o quanto você tá disposta a trabalhar com aquela empresa. Agora vamos para a parte final desse vídeo, o que não fazer. Em primeiro lugar, não interrompa, pelo amor de Deus. Não faça isso. Se o seu entrevistador tá te explicando, ele tá falando, qualquer coisa que seja, então, seu setor seria esse, você ia trabalhar com tal pessoa, não sei o que, ia mexer com isso, aquilo. Não interrompa, deixa ele falar, deixa ele terminar de falar para depois chegar a sua vez de falar. Às vezes, quando a gente tá tenso, a gente acaba interrompendo sem nem perceber, e isso é um erro cruel que você não pode cometer jamais na sua entrevista de emprego porque pega mal. Outra dica muito importante, não minta. Uma vez eu tentei fazer isso, inclusive eu não passei, mas não era uma entrevista de emprego, na verdade era uma entrevista para ganhar bolsa de estudos numa escola. E eu não passei porque eu tentei meio que contornar a situação. Não faça isso. Como, por exemplo, se a pessoa pergunta se você já fez alguma coisa, se você tem experiência com alguma coisa, se você sabe uma coisa específica, como, por exemplo, você sabe mexer em software do parte de configurações de TI? Nem sei o que eu tô falando, só tô dando um exemplo. Se você não sabe fazer, fala: olha, eu não sei, mas eu tô em busca de aprender. É melhor assim, porque se você fala que faz, na hora que você for aceito no trabalho e eles te colocarem pra fazer aquilo, você não vai saber fazer. E daí vai pegar mal. Então, assim, eu vou até contar aqui pra vocês uma vergonha que eu passei nessa entrevista da escola, que o entrevistador, ele era japonês. Aí ele me perguntou assim: sua descendência é japonesa, são seus avós que são japoneses? Eu expliquei: não, são meus bisavós. Aí ele falou: você sabe de que província que eles veio? A província é basicamente, tipo, o estado aqui do Brasil, província do Japão. E daí eu tentei falar: eu acho que é de Okinawa, não sei o quê, mas, tipo assim, não era, eu errei muito feio, eu nem sei que província que era. E daí, claro, não que isso contasse na entrevista, mas tenho quase certeza que ele percebeu que eu não tava falando a verdade e isso pegou mal. Eu nunca fiz isso numa entrevista de emprego, mas já fica a minha dica aqui pra você não fazer isso. E no final você tem todo o direito, no final da entrevista, você tem todo o direito de tirar suas dúvidas, como, por exemplo, os direitos trabalhistas que você vai ter, os recursos como por exemplo, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, você pode perguntar tudo isso. E a empresa, sim, ela tem que te explicar, ela tem que falar com clareza as informações, como, por exemplo, o salário, os seus direitos, qual que vai ser o seu cargo, o setor que você vai trabalhar. Ela precisa explicar isso de forma muito clara, tá? Você tem direito de perguntar. E você pode encerrar a entrevista, assim, falando na hora de despedir, fala assim: olha, muito obrigada pela oportunidade, eu fico no aguardo da resposta de vocês, ótimo dia de trabalho, bom final de semana, por exemplo. Que assim você encerra falando assim: olha, eu tô realmente comprometida, eu aguardo um retorno. Então, essas técnicas aqui que eu tô explicando pra vocês nada mais é do que você expressar verdadeiramente pro entrevistador que você tá interessado naquela vaga e que você tá disposto a aprender, a ganhar experiência, ao que tá te faltando, você tá disposto a aprender. Então, isso é fundamental, faz toda a diferença quando você faz uma entrevista de emprego com uma pessoa, depois você faz com outra, você faz com várias. Isso se destaca muito, você vai se destacar muito em comparação aos outros se você fizer isso que eu tô te falando. Daí você espera, meu bem, eu espero ter te ajudado. Se ficou dúvida aqui, você pode me mandar aqui nos comentários, me diga também como ficou a sua experiência de entrevista aqui. E se você precisar também falar comigo, meu Instagram é Sara_Makuta, você pode me chamar lá, a gente troca uma ideia. E é isso, até o próximo vídeo.